Vocês viram que na sábado, falando aqui da cidade de São Paulo, mas falando do Brasil inteiro, sábado, às 7 horas da manhã, um grupo de pessoas indo para o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, foi abordado por motociclistas não, esses são motoqueiros, com armas, roubando celular, carteira. Lamentável. Segurança pública é um problema nacional e eu diria mundial. O governo federal lança hoje um Plano Nacional de Segurança Pública para combater as organizações criminosas no país. A gestão petista tem sido alvo de críticas por omissão e por não apresentar propostas efetivas para a área da segurança pública, enquanto avançam crimes violentos em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. A proposta prevê, olha só, Felipe Monteiro, quase 900 milhões de reais para o combate às organizações criminosas. Eu vou repetir, Felipe Monteiro, quase 900 milhões de reais. Isso é muito? Pouco, né? Olha, isso não é nada, isso é um investimento ridículo. Não é hora de debate, eu não terminei de ler ainda a notícia, mas tive que parar. O estado de São Paulo vai investir 23 bilhões e 500 milhões de reais em investimento. Para a Polícia Militar vão ser quase 18 milhões de reais. Muito investimento no estado de São Paulo. O governo então lança um pomposo plano para investir 900 milhões de reais. Desculpe, quase 900 milhões. Mas vamos prosseguir. O Programa Nacional de Enfrentamento a Organizações Criminosas terá 5 eixos. Nossa, olha, coisa, tá bonito, tô arrepiado. Os eixos principais são integração institucional e informacional, eficiência dos órgãos policiais, portos, aeroportos, fronteiras e divisas, eficiência da justiça criminal e cooperação entre União, estados e municípios com órgãos estrangeiros. No papel tá muito bonito. O governo autorizou a utilização da Força Nacional no Rio de Janeiro. Força Nacional que é formada pelas PMs do Brasil inteiro, dos estados brasileiros. E também para a Bahia haverá o envio de 109 policiais da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Comando de Operações Táticas. Acabou Salvador, viu? Olha só, promessas não cumpridas, hein? Nós vamos daqui a pouco comentar, mas eu vou prosseguir. O especialista em segurança pública, Benedito Mariano, que também é um dos fundadores do PT, disse em entrevista à Folha de São Paulo que em 9 meses de trabalho, o Palácio do Planalto, do governo federal, ainda não aplicou diretrizes da área da segurança pública prometidas no programa de governo apresentado nas eleições. Abre aspas, o Ministério da Justiça tem que levar em conta o programa que foi aprovado pela população. Grande parte do que está lá, eu não vi nesses 9 meses. Segundo Mariano, a primeira medida seria recriar o Ministério da Segurança Pública, tirando da pasta do Ministério da Justiça, como chegou a ser prometido pelo próprio presidente na campanha. Muito bem, vamos dar uma parada por aqui, vamos começar a fazer os nossos comentários. Carol Curimbaba, nós temos um problema crônico no país de segurança pública. No início da década de 80, começou uma enorme permissividade, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, o governo Brizola, e as organizações criminosas foram se instalando nos morros cariocas e isso se espalhou por todo o país, infelizmente. Onde a área no Rio de Janeiro, como morros, favorece geograficamente a instalação do crime organizado, tudo bem. Mas em todas as regiões. Um plano tão pomposo, com 5 eixos, não deveria ter mais que 900 milhões? Se tem 37 bilhões para emenda parlamentar, não tem um pouco mais para a segurança pública? Boa tarde, Capês, meus amigos, vocês que nos acompanham. A gente sabe que a questão de segurança pública nunca foi o foco preferencial, assim, dos governos petistas, inclusive nos mandatos anteriores.
O que Dino está fazendo agora, que ele anunciou, inclusive eu acompanhei o anúncio desse programa. Na verdade, ele está seguindo a lei de segurança pública, que já existe, que já foi aprovada alguns anos atrás. Ele está seguindo esse eixo e não está reinventando a roda, querendo fazer algo. A nossa discussão vai na ação, de fato. O que ele faz? O dinheiro, o pouco dinheiro que ele está destinando, só mostra que realmente também é o que ele conseguiu para hoje, né? E é pouquíssimo, ou seja, zero foco em segurança pública. O que me incomoda muito, a forma que o governo federal respondeu às ações que aconteceram no litoral norte, comparado com as ações que estão acontecendo na Bahia, uma vez que Bahia é um estado que está no 5º mandato petista, né? A gente sabe que segurança pública é responsabilidade essencialmente dos estados, mas o governo federal sempre pode ajudar. E aí, com o governo da Bahia, não teve aquela intervenção mais maciça, a mídia não foi atrás, falando mal do governo atual. Enfim, a gente percebe que há duas formas de tocar a situação de forma diferente. Mas também, aí vem Dino, porque Dino está sofrendo também de todos os lados, fazendo uma análise bem pragmática aqui. De fogo, principalmente amigo, há muita gente ali da ala do PT que não tá afim de dar luz a Dino, né, que não é um cara do PT, essencialmente, não quer que ele assuma não queria nem que ele assumisse o ministério, agora não quer que ele vá para o Supremo também. Então, Dino tá tendo que se justificar para fogo amigo e fogo inimigo o tempo todo, o que ele faz e o que ele não faz e por que ele não tá dando foco para resolver o problema de segurança pública nessa cabeça. Meu querido Renato, você sabe quanto nós temos de fronteira? Só fronteira terrestre, Suriname, Guiana Francesa, Guiana, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru, só não tem fronteira com Chile e Equador. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. 900 milhões de reais? Queria te ouvir. Capês, vamos lá. Segurança pública nunca foi prioridade desse governo. Tanto é que esse programa está sendo anunciado depois de 8, 9 meses de governo com uma proposta muito tímida, né, de 900 milhões de reais. Como a Carol falou aqui anteriormente, onde estava o ministro Flávio Dino quando a Polícia Militar de São Paulo estava combatendo o crime organizado aqui no litoral? Ah, eu sei onde é que ele estava, Capês. Ele estava dizendo que a reação da polícia não foi tão proporcional. Lembrando que, nesse caso, a operação policial no litoral começou porque o crime organizado matou um policial da rota, soldado Juan. A gente viu muito pouco ser falado sobre ele e muito sendo falado sobre letalidade policial, como se os policiais não estivessem enfrentando o crime organizado. E 900 milhões de reais para um programa de enfrentamento ao crime organizado? Me desculpa, isso daí o PCC, outras organizações criminosas fazem em poucas semanas, vendendo drogas, fazem atravessando drogas pelos portos brasileiros, pelas fronteiras. 900 milhões de reais não vai servir para nada. Ainda mais de um governo que sempre, quando vai falar em segurança pública, fala muito pouco sobre os policiais, sobre o enfrentamento ao crime organizado e muito sobre desencarceramento, legalização das drogas e todas essas políticas que, no final das contas, só beneficiam os criminosos. Desde, senhor Cari, fazendo uma análise global, como você considera esse tipo de ação, quando, na verdade, como bem colocou o Renato, o governo federal fez críticas severas à Operação Escudo, realizada aqui na Baixada Santista, São Paulo, que foi um meio que a polícia teve para combater o crime organizado, o tráfico de drogas que está instalado. Agora, 900 milhões de reais, além de ser um investimento muito pequeno, ele não está casando com o discurso que deveria ter o governo federal de enfrentamento. Como é que está a questão da Amazônia? Como é que entram as armas, o tráfico de drogas pelo sul do Peru, Bolívia, Paraguai? O que você acha dessa questão da segurança pública no país, que é crônica e que não vai ser resolvida com 900 milhões de reais, muito menos com esse plano? Capês, não vai ser resolvida e aí tem, assim, a gente, por incrível que pareça, tem alguns exemplos bons, mas eu vou começar lá pelo início. 900 milhões para ajudar na segurança pública não é nada. E aí, como a Carol falou aqui, o governo ainda vem com essa pauta de criar um Ministério da Segurança Pública, né? Então, tudo é criar um ministério, né? Não é assim que as coisas vão se resolver. Em primeiro lugar, tem que ter investimento na polícia, investimento na inteligência da polícia. A polícia tem que parar de ser uma polícia coercitiva para ser uma polícia cidadã. A gente tem falado muito na Bahia, com toda razão. Só para a gente ter uma ideia, em 2003, a gente tinha na Bahia 16 assassinatos a cada 100 mil habitantes.
No mesmo ano de 2013, a gente tinha em Pernambuco 37. Hoje a gente tem, eu anotei os dados aqui, na Bahia 50 assassinatos a cada 100 mil habitantes e no Pernambuco 37. Ou seja, na Bahia subiu e no Pernambuco diminuiu. A Bahia tem 1/3 da população do estado de São Paulo e tem o maior número de assassinatos do que São Paulo. E aí, só para a gente lembrar que tem 3 estados hoje no país que têm conseguido, pouco a pouco, diminuir a taxa de homicídios, que são Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal. Curiosamente, nenhum dos estados é governado pela esquerda, né? Então, o que a esquerda tem que fazer agora é assumir a responsabilidade pelo que vem acontecendo na Bahia. Aquilo lá está numa guerra civil e o governo tem só desvencilhado e tentado criar outras histórias, o Ministério da Segurança, ou uma narrativa para justificar o injustificável, né? Felipe Monteiro, primeiro que me parece um plano bonito no papel, mas que não tem condições de ser executado com o valor destinado e sem um planejamento próprio, adequado. Em segundo lugar, você observa uma tendência, pode ser que você observe sim, ou você vai dizer que eu estou errado, mas você concorda comigo ou discorda que há uma certa politização do problema da segurança pública por parte desse governo? Ou seja, critica-se o estado de São Paulo quando está agindo, ingressando nas regiões do crime organizado. E não se critica o estado da Bahia, dependendo de quem está no governo, do partido que está no governo. Essa questão de segurança pública é para ser partidarizada? Bom, Capês, não é para ser partidarizada, não. Agora, é importante destacar que a política pública de segurança no Brasil é a mesma desde a Constituição de 88, né? Não teve nenhuma mudança significativa no combate ao crime organizado e no combate à redução da violência, né? Ou seja, nós estamos exatamente no mesmo problema, né? A gente não discute um projeto eficiente de segurança pública no Brasil. E eu acho não, isso é um fato, né? A esquerda tem uma dificuldade de colocar a discussão e de colocar o debate da segurança pública na pauta dela, né? Isso é uma questão lógica, não é? E, infelizmente, quando a esquerda fala em segurança pública, ela fala em direitos humanos, né? Ela não consegue mostrar para a sociedade em geral que dá para você ter uma política eficiente de segurança pública e, ao mesmo tempo, ter um respeito aos direitos humanos, né? E outro ponto importante que eu queria destacar, que apesar dessa falha da esquerda em geral e colocar o tema da segurança pública no debate nacional, todos os programas de segurança pública em nível nacional saíram de governo de esquerda, né? Pronace, 2007, governo de esquerda, governo do PT, né? Programa de combate à segurança pública com cidadania, né? Programas de segurança pública com cidadania. O Sistema Único de Segurança Pública, governo do PT também. E agora o Plano Nacional de Segurança Pública. Apesar de R$900 milhões ser muito pouco, pelo menos é uma diretriz que o governo está indicando que vai investir e vai implementar em políticas públicas. E é bom lembrar, né, que política pública é um dever do Estado, né? É um dever do Estado. E isso cria um problema, né, porque a gente tem umas políticas de segurança pública completamente sectárias, né? Por exemplo, a informação que o Estado de São Paulo tem de determinado criminoso não é a mesma informação que o Espírito Santo tem de determinado criminoso. E essas informações não se dialogam entre si, né? Então é importante o governo federal cuidar da inteligência, né? Criar políticas públicas que visa, né, fazer a interligação dos sistemas de inteligência, né, para combater o crime. E é bom também a gente lembrar, Capês, que essa política repressiva que a mesa costuma falar, vamos combater o crime, olha o que aconteceu com São Paulo, né, em relação à Baixada Santista, né, é muito pouco e nem não resolve o problema, né? O que a gente tem que resolver para discutir e para implementar a política de segurança pública de forma clara, né, no Brasil, é ter uma política transversal, ter educação de qualidade, ter projeto que combate segurança pública com educação, com políticas de transferência de renda. Ou seja, o problema é muito maior. Só combater o crime de forma ostensiva não resolve nada. Pelo contrário, cria mais desgaste e cria mais criminalidade. Sim. Pode ser até verdade o que você está dizendo, e é verdade. O combate ao crime exige várias medidas, de política social, claro, de política criminal, não há dúvida alguma. Mas nós estamos falando agora, nesse momento, de política de segurança pública. O assunto que nós estamos debatendo é investimento para que as polícias possam enfrentar o crime organizado.
E você disse que os governos de esquerda falam muito em planos e programas, é muito papo, muito discurso, mas muito plano e pouca efetividade. Fazer plano, querido, fazer plano é pegar um papel e escrever. Qual foi o problema da Carol Curimbaba. Jugman do Temer, ele fez um belo de um trabalho em segurança pública aliado aos estados, ele mesmo falou. Mas ele implementou, ele na verdade seguiu o PRONAS, seguiu o sistema de segurança pública. Mas é porque a esquerda é ótima em discurso, só que para aplicar, o Dino elogiou o Jugman. O Dino, no discurso dele... Usou, eu vi, ele cumprimentou. Ele cumprimentou. Eu diria que, que a história da América Latina se confunde com a história da esquerda. Muito papo, muito discurso e pouca ação. Por isso que a gente leva 10 anos para fazer o óbvio no 11º ano.